Numa equipa de Fórmula 1, quem é o maior rival? Pois é, muitas vezes é o tipo que está mesmo ali, do outro lado da garagem. E é precisamente isso que vamos explorar hoje, a chamada Guerra Civil na McLaren. Uma história que nos vai ajudar a perceber como o molde de um piloto campeão está a mudar por completo. Para começar, é preciso perceber que o que era preciso para ser um campeão de Fórmula 1, bem, já não é o mesmo. A coisa está a mudar e a mudar rápido, mesmo à nossa frente. Pensem nisto. Hoje em dia, com esta ligação constante às redes sociais, a pressão comercial brutal, será que basta ser o mais rápido na pista? A resposta, se calhar, já não é assim tão simples. É que antigamente o foco era ser o mestre da máquina. Ponto. Agora, a história é outra. É preciso ser o mestre dos mídia, ter uma mentalidade de ferro e, claro, continuar a dominar o carro. O anúncio de emprego para piloto de F1, digamos assim, mudou radicalmente. Basicamente, hoje um piloto tem de ser um superatleta, uma estrela global que representa marcas e ao mesmo tempo um soldado disciplinado que joga para a equipa. É um pacote completo e não há melhor exemplo disto do que o que se está a passar na McLaren. É aqui que entra a McLaren e a sua guerra civil. Uma história fascinante entre dois colegas de equipa que lutam pelo título de 2025 de uma forma intensa, mas ao mesmo tempo incrivelmente colaborativa. 15 pontos. É só isto que separa Lando Norris e Oscar Piastri. Mas isto é muito mais do que uma simples rivalidade. Estamos a falar de dois pilotos no topo da sua forma, a darem tudo o que têm, a puxarem um pelo outro na luta pelo seu primeiro e tão desejado título mundial. E se olharmos para os dados, a coisa fica ainda mais interessante. De um lado temos o Lando, já um veterano na equipa, do outro o Oscar, com um talento absolutamente prodigioso, que já provou o que vale. A combinação de experiência e juventude torna este duelo, bem, imprevisível. Mas na F1 tudo pode mudar num instante, não é? O Norris começou a época como o claro favorito, mas alguns erros na qualificação, um acidente e de repente o ímpeto mudou. O Piastri aproveitou ao máximo, venceu e saltou para a frente do campeonato. A dinâmica dentro da equipa virou completamente. Ok, mas como é que chegamos a este ponto? Como é que o trabalho de um piloto se tornou tão complexo? Bem, para perceber isso, temos de olhar para a própria F1 e para a revolução por que passou. Se recuarmos no tempo, vemos uma mudança brutal. Nos anos 80, o Senna já era pioneiro a gerir a sua própria imagem. Depois veio a era Ecclestone, onde o digital era quase proibido para proteger a TV. E então, em 2016, a Liberty Media chega e vira tudo do avesso. Digital first. De repente, os pilotos passaram a ter uma linha direta com milhões de fãs em plataformas como a Twitch e o YouTube. Nasceu assim o piloto influenciador. E como dizia o Rodrigo França, esta ideia não é totalmente nova. O Senna já percebia isto. Ele sabia que as vitórias na pista eram só uma parte da equação. Era preciso construir a sua imagem como ídolo. Algo que outros rivais, como o Piquet, por exemplo, não faziam da mesma forma. Hoje em dia, o impacto é imediato e, bem, dá para medir. Olhem para este número, mais de 160 mil. Foi este o número de seguidores que o Daniel Ricciardo ganhou no Instagram num só dia, depois de vencer em Monza em 2021. É a prova clara, o que acontece na pista tem um efeito direto e massivo na marca pessoal do piloto. E quando vemos estes números gigantescos, 28 milhões para o Hamilton, 8,5 para o Max, é fácil pensar que é só vaidade. Mas não é. Isto é poder. Poder comercial. É uma ligação direta a milhões de pessoas, uma base de fãs que as marcas querem alcançar. É um ativo valiosíssimo. Certo, mas aqui surge a pergunta de $1 milhão. Com tanto em jogo a nível pessoal, com a marca de cada um a valer milhões, o que acontece quando a ambição de um piloto bate de frente com o que é melhor para a equipa? Se perguntarem ao Lando Norris, a resposta é clara. A equipa é a prioridade número 1. Os pilotos vêm em segundo. E esta é a filosofia que a McLaren tenta incutir, é o pilar da relação entre ele e o Piastri. Mas uma coisa é dizer, outra é fazer, especialmente quando a adrenalina está ao máximo. E essa filosofia foi levada ao limite em Monza. O Norris perdeu uma posição para o Piastri por causa de um pit stop lento. E depois, a equipa mandou o Piastri devolver o lugar. Uma decisão, como se pode imaginar, super controversa. Este episódio de Monza é um exemplo perfeito de um conceito chamado corpos dóceis. Parece complicado, mas a ideia é simples. Através de uma disciplina imensa ao longo de anos, os pilotos são moldados para se tornarem úteis e submissos ao sistema. Neste caso, o sistema é a equipa. Eles aprendem a colocar as necessidades do coletivo à frente da sua própria ambição. Tornam-se eficientes para a equipa.
E é esta mentalidade, esta disciplina, que permite que o ambiente na McLaren seja tão colaborativo. Como diz o próprio Piastri, eles dão-se bem, trabalham bem juntos e tentam ser um exemplo para o resto da equipa, mesmo quando estão a lutar taco a taco pelo campeonato do mundo. Então, juntando todas as peças, o que é que isto nos diz sobre o futuro da Fórmula 1 e sobre o que é preciso para ganhar? Fica claro que existe um novo protótipo para o piloto de F1 moderno. Primeiro, claro, ter um ritmo de elite e ser adaptável. Depois, dominar os mídia, construir uma marca global. Terceiro, ter uma disciplina psicológica de aço para equilibrar a ambição pessoal com os objetivos da equipa. E por último, ser consistente, entregar resultados fim de semana sim, fim de semana também. É este o pacote completo. O caso do Piastri é paradigmático. A McLaren renovou com ele a meio da sua primeira temporada. Porquê? Porque mesmo quando o carro não era o melhor, no início, ele mostrou tudo isto. Mostrou velocidade, maturidade e que percebia o jogo. Isso para uma equipa moderna, valoro. Como diz o Zac Brown, mostra a fé que eles têm nele. E isto deixa-nos com uma grande questão para o futuro. Temos dois pilotos construídos com base neste mesmo molde moderno a lutar por um título. Será que esta guerra civil colaborativa pode mesmo durar? Ou será que, a dada altura, a ambição individual vai falar mais alto e quebrar o sistema? A rivalidade na McLaren é mais do que uma luta por um troféu. É, na verdade, um teste ao futuro da própria Fórmula 1.